Boa noite, público em geral da TV Real. Estou de volta a essa emissora maravilhosa e ao município de Nova Friburgo e toda a região serrana. Estou aqui com uma grande profissional, dentista e profissional de excelência da literatura brasileira. Eu queria que aqui receber a doutora Lúcia Almo. Por favor, Lúcia. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. A todos vocês, em primeira mão. Tá. Fernando, essa semana eu trago uma novidade, né, da literatura. Esse livro aqui, O Som que Vem do Céu, né, foi com a audição e observação que o homem criou a música. E nesse livro, pela Associação Nacional de Escritores e Editores, me apresentou o concurso Ecos da Literatura, que é a literatura ecoando pelo Brasil. Meus parabéns para você. Poxa vida, isso aí tem que repetir, por favor, repita. O concurso, né, literatura ecoando pelo Brasil. E tinham 30 categorias, né? Sim. E eu fui inscrita na categoria de melhor título. Que maravilha! E entre 100 títulos eu ganhei o primeiro lugar. Palmas para ela, cidadã honorária de Nova Friburgo. Nova Friburgo, eu ganhei o primeiro lugar. Eu não sou de Friburgo, mas eu me sinto orgulhoso até de estar do seu lado aí. Obrigada. Doutora, como é que tudo aconteceu? Como é que aconteceu você, assim, de repente, você já tinha vocação para isso ou você foi através do seu instinto, da sua vocação? Eu não sabia que eu tinha vocação para isso, mas sempre fui boa na escrita, né? Eu também. Assim, Somos iguais. Sempre gostei muito de escrever e assim, quando tinha prova na faculdade, eu preferia prova descritiva, que eu sabia que na descritiva eu ia me dar muito bem. E tudo começou com as crianças, né? Ah, sim. Com esse livro aqui, que eu chamo ele de Rio, os outros são os afluentes. Olha só. Esse livro aqui, O Dono do Natal. O Dono do Natal. Eu também fui premiada, né, na Lei Rouanet. Sim. Eu mandei esse livro, essa literatura para o MINC e por 10 pareceristas julgaram o meu livro e eu consegui o apoio da Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet é uma lei para quem é principiante muito difícil, porque você tem que conquistar um patrocinador, né? E esse é o problema. Esse que eu estou me deparando com esse problema, porque também o patrocinador, para literatura, eu acho que ele ainda não abriu a sua mente para isso. O patrocinador fica mais em shows, teatro, coisa que vai dar um grande público. E aqui eu peço para a distribuição de 3.000 livros para as crianças de escolas públicas ou comunidades, para que desperte na criança a vontade de ler. Porque quando a criança lê, ela fica um adulto mais bem resolvido, mais comunicativo, com caráter. Ele sai do mundo... Da zona de conforto. Ele vai para o mundo lúdico, ele viaja, né, nas literaturas. Né? Então, esse livro aqui surgiu com as crianças querendo botar a estrela guia na árvore. Que bacana, a estrela... Tá? A estrela guia na árvore. Isso foi em que ano? Isso foi em 1997. Meu Deus, já tem 30 anos, 28 anos. Que foi essa história da árvore. Foi uma confusão que todos queriam botar a estrela na árvore. E daí surgiu a minha ideia de fazer o Dono do Natal, porque todo mundo queria botar a estrela na árvore, todo mundo julgava o Dono do Natal. Então eu coloquei muito todos bonito, os personagens... Olha só, abre mais um pouquinho, você merece... Olha só, gente, que bacana. Eu coloquei a menina à procura do dono do Natal e ela pergunta todos os personagens inseridos no festejo. Se é um deles, ela pergunta a guirlanda, se é a dona do Natal, ela pergunta a estrela guia e todos eles respondem.
né, que é ou não o dono do Natal. E assim surgiu o livro O Dono do Natal. E aqui no final eu escrevo, né, celebremos o mistério do Natal, que nos ilumina e renova, não é? Porque o Natal é assim, é aquela festa mágica, né? Sim, sim. Todo mundo faz as comemorações, é a época que as famílias mais se unem. Então, é uma data muito importante, né? Sem dúvida, no mundo e inteiro. esse livro que eu estou a conquista de patrocínio. É aquela velha história. Quem não é visto, não é lembrado. Então, a hora é essa. Entendeu? E como é que você se sentiu e se sente sendo a grande vencedora? Que é difícil, hein? Então, não, chega de humildade. A gente tá aqui, tu tem que falar a verdade. Ninguém tá mandando pisar Mas realmente, hoje em dia, qualquer coisa que a pessoa sobressaia é motivo de interrogação, né? Como é que surgiu? Como surgiu? Por que surgiu? Onde surgiu? Qual o objetivo? Qual o objetivo seu? Não, assim, Fernando, objetivo, assim, foi acontecendo, entendeu? Certo. O Som que Vem do Céu foi assistindo um concerto da banda Euterpe com um grande instrumentista brasileiro, que é o maior instrumentista do Brasil, Tiberê Schwartz. Já ouvi falar. Ele veio fazer um concerto em Friburgo e eu fui convidada para esse concerto lá no Country Club. E assim, eu fiquei realmente impressionada com tudo que ele tocava. Ele toca tudo ao mesmo tempo. E aí, quando eu saí dali, eu fiquei imaginando como que surgiu o som, né? Então, veio na minha cabeça, o som são vibrações. Vem do céu. Vem do céu. E são vibrações são energéticas. Vibrações. Eu explico aqui a criança que foi com a observação dos sons da natureza que o homem criou a música. Sim. Né? E também esse livro aqui, ele é informatizado, porque quando eu falo dos pássaros, que o homem pensava que o pássaro era o cantor da natureza, foi imitando os pássaros, né, que ele chegou às primeiras notas musicais. Bacana isso. Entendeu? Coisa até que eu já tinha ouvido, mas assim que eu não estava consciente. Aí o que eu fiz no livro? Eu fiz ele bem informatizado, né? Isso aqui tá até... Isso tá difícil de abrir. Doutora, só uma outra pergunta que eu queria fazer. Porque muitas crianças, eu não sei hoje em dia, porque cada década evolui mais e tudo, hoje em dia nós estamos na época da informática, né? Qual o seu público-alvo de que você pegou? Foram as crianças realmente? Ou os adolescentes? Ou pessoas Não, mais velhas? o meu livro pelo que, né, as pessoas entendidas da literatura, que eu já me informei, os meus livros, eles são para crianças pré-leitores para leitores, numa faixa de 8 anos a 10 anos que vão mais se interessar pela minha literatura. Já a criança com 12, 13, que já é adolescente, eles já gostam mais de uma ficção, de um romance, né? Mesmo um romance pop, né? Um romance inicial, de criança da escola paquerando e tal, é mais esse tipo. E o meu vai cair justamente nessa faixa, ou criança de 3 anos, 4, que os pais possam contar as histórias, né? Muito bacana isso, muito bacana. Mas eu acho também, apenas dando uma ideia, que independente dessa faixa, você poderia, já que você tem tanta vocação, né? Você poderia também abrir o leque para adolescente e tudo, porque de uma forma também abrangente, de acordo com a idade, e até abrir leques para teatro, televisão. Por que não? Eu não sei. Assim, eu acho que o meu dom é mais para criança. Eu não consigo entrar dentro da mente do adolescente. O adolescente, ele muda muito de acordo com o que está na moda, entendeu? Sim, isso é verdade. Uma hora é calça rasgada, uma hora não sei o quê, uma hora é Lady Gaga, outra hora não sei o quê. Eu não consigo acompanhar, né? Eles mudam muito. Eles são muito voláteis, né? Alta rotatividade. Então, eu acho que eu fico mesmo, meu nicho é mais a criança mesmo. A criança até os 14 anos é onde
tem que se focar mais. Ali Onde nasce a personalidade. Personalidade, o caráter. Mas se a criança lê esses livros meus aqui, ele vai deslanchar para um lado legal. Uma coisa interessante também, que eu já observei, quando um pai e uma mãe têm uma estrutura, não digo nem como você, né, doutora, mas como tem uma noção literária, uma noção, no mínimo, de segundo grau, as possibilidades são muito maiores para que possa tirar dúvida. Porque a criança, o adolescente, ele, na realidade, de uma maneira que eu já observei, ele só tem dúvida quando ele sabe alguma coisa da matéria. Porque, de repente, se eu aparecer em Tóquio, no Japão, eu não vou ter dúvida nenhuma. Ou seja, não sei de nada. Então, quando a pessoa não sabe de nada, ela não tem dúvida. Então, por isso que é muito bom esse foco na criança, porque é onde tudo é novidade. E junto com a narrativa, as narrativas, a imagem. Porque a criança adora coisas lúdicas, coisas que tem a imagem para ela poder matar a curiosidade, o despertar, né, da própria vida, da existência, né? E agora eu sinto assim, independente, eu vou tomar até independente do seu querer, eu sinto você com todas as possibilidades, independente do que você me contou aí, que é verdade, possibilidade até mesmo para teatro, para poder escrever peças. Esse livro aqui, O Dono do Natal, foi um teatro, primeiramente. Olha só, parece que eu adivinhei, hein, gente? Que eu fui professora de primeira comunhão, né, lá em Macuco, uma cidade pequena. E assim, era uma cidade bucólica há 20 anos atrás, acho que não foi em 97, foi em 2000 e pouco que eu fiz esse teatro. As crianças eram difíceis de segurar na sala, né? Então, eu acabei fazendo teatro com eles sobre o Natal. E eu vesti todos, um de sino, outro de árvore, para descobrir quem era o dono do Natal, entendeu? Então, e agora sim, eu até ofereci no grupo de teatro de Nova Friburgo, se alguém quiser fazer um edital colocando o dono do Natal como teatro, eu entro como autora, entendeu? Porque eu sei... eu não sou teatróloga, mas como eu fiz uma peça já com as crianças, eu vou saber conduzir o teatrólogo para essa peça, entendeu? E eu acho que a condução, ela é tudo. Porque, o que acontece? A gente, quando pensa em Nova Friburgo, pensa em cidade serrana, a gente não vai pensar numa emissora assim, aberta de primeiro mundo, com estrutura, etc, etc. Mas eu abro o leque também, que eu vejo o potencial de uma formadora de opinião que tem condições, inclusive, de puxar pelo lado das crianças, mas eu vejo muitas possibilidades, eu sinto isso. Que o olhar vale mais esse livro, Dono do Natal, quando eu fiz o teatro, eu fui muito aplaudida. Olha e só. Teve pessoas que choraram. É sensibilidade. E teve um senhor que ele estava com 100 anos, eu não esqueço dele. Ele virou e falou assim: minha filha, que bom que eu fiquei vivo até 100 anos para ver esse teatro. Eu nunca vou esquecer disso, né? E na realidade, um século significa 36.500 dias. Gente, a gente pensa que não, mas um século. Voltar àquela música Tornerô. A gente é um barato. A vida é um piscar de olhos. Então eu acho que nada acontece por um acaso, doutor. Você está aqui no momento certo, na hora certa, no momento certo, e é para dar esse toque especial. Bem, tirando essa parte do árvore de Natal aí, você tem outros também. Esse daqui, que eu voltando a falar nele, né, que é o que eu ganhei, o som que vem do céu. O som que vem do céu. Que eu ganhei. Então, ele é informatizado. A gente estava falando que as crianças hoje em dia gostam muito de fotografia, de informar. Aqui, quando eu falo, né, que o homem pensava que o pássaro era o dono era o cantor da natureza, eu faço QR Code. Aí você lê o QR Code, o canário canta, o bem-te-vi, o curió, entendeu?
Puxa, muito Aqui, ó, o bacana. melro, né? E aqui depois, como o homem criou os primeiros instrumentos. Aí ele põe o QR Code, toca a flauta, toca o tambor e a harpa. E aqui, no final, né, Viva a Música e todos os seus instrumentos e todos os seus cantores e compositores. A música, a melodia que vem do céu. É o QR Code da nossa banda. Que maravilha. Também com a participação de Tiberê Schwartz, que ele me deu os direitos autorais de poder. A banda e ele me deram os direitos autorais de fazer o podcast aqui. Fazer o podcast, não, o QR Code. QR Code com a banda. Aí esse QR Code toca 4 minutos e 15 segundos. Poxa, que legal. Mas olha, é uma coletânea mesmo, tanto de pensamentos como ideias, como na prática também e tudo. E quer dizer, já são 28 anos, né, que você está nessa trajetória. Não, assim, 28 anos não. Esse livro aqui o início dele foi até com a minha profissão. Por quê? Eu atendi de emergência uma jornalista que veio passar o Ano Novo, o Natal e o Ano Novo em Lumiar. E ela ia para Chicago fazer um doutorado. E ela escorregou, bateu com a boca na pedra e quebrou o dente, rente e gengiva. Meu Deus do céu. E aí, no dia 31 de dezembro, né, uma pessoa de Lumiar me conhece, tinha meu telefone pessoal por acaso, e ficou me ligando. E aí eu vi que tinham muitas ligações no meu telefone, eu fui atender, e era para pedir para atender essa jornalista. Então, assim, eu fiquei umas 3 horas com ela no trabalho, e eu já não tinha mais assunto. Como tinha passado o Natal perto, eu entrei nesse assunto que eu fiz no teatro e tal. Aí ela falou, por que você não transforma num livro? Aí eu falei, mas é muito complicado ilustrar e tal. Ela falou, não, transforma num livro e manda para a Lei Rouanet. Eu tenho uma amiga que faz Lei Rouanet, que faz projetos para a Lei Rouanet, e eu vou pedir essa minha amiga fazer um projeto para você. É a forma que eu tenho de agradecer pelo que você fez por mim hoje. E aí eu transformei o teatro em um livro. Que bacana, e mandei, e essa amiga dela fez o projeto para mim. Se não fosse esse acontecido, eu nunca teria escrito esse livro e nem os outros. Por isso que eu falo que esse aqui é o Rio. É o Rio. É o Rio, o nascer do Rio. E esses aqui são os afluentes. Os afluentes, eu gostei, é isso aí mesmo, os afluentes. Quanto tempo tem essa Lei Rouanet? Bom, a Lei Rouanet, eu estou no meu último ano de patrocínio. Sim. Ela é de 2 anos. Você conseguiu o patrocínio. Já se passou ano passado, não consegui. E já estamos indo para metade desse, eu também não consegui. Aqui em Nova Friburgo, eu mandei para todas as empresas que são de lucro real, porque a Lei Rouanet, ela também tem essa... Um desconto de imposto de renda. Não, mas só para empresas que faturam mais de 500 milhões por ano. Sim. Só pode patrocinar essas empresas. Aqui em Friburgo, todas que tem, eu mandei e não obtive resposta de nenhuma. E estou em 3 empresas captadoras, que tem as empresas captadoras de recursos, que eu não sabia, tive que pesquisar também. E eu mando e-mail quase toda semana. Semana eu mandei para a BIC, para Faber-Castell. Aí eu vou aguardando, né? Tem que tentar, né? Uma hora, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Espero eu que as coisas aconteçam, né? Espero agora, né, que o Rio, capital mundial do livro, que algum patrocinador queira patrocinar livro, né? E o ser humano tem que ser otimista mesmo, porque quem alimenta pensamento de barro nunca alcança uma carreira de ouro. Então a gente tem que acreditar e estar no momento certo, na hora certa, para que as coisas aconteçam. Isso é mesmo. Porque a pessoa tem que estar ali. Quando você cai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e está ali. Mas outra coisa que eu acho interessante que você falar é uma coisa que eu sinto no seu semblante, que é a autoestima. Porque não tem coisa melhor na vida do que você ganhar, seja qual for. Seja ganhar título, seja ele qual for. Isso aqui. Fernando, olha, eu olha não só, esperava o primeiro lugar. Olha só, eu quero mostrar aqui para todo mundo ver. Dar os parabéns. Assim, por trás, assim. Dar os parabéns para ela. Entendeu? Isso aí foi conquistado, melhor dizendo, com muita luta, perspicácia, batalha, vontade, garra, determinação e, sobretudo,
talento. Talento não. Eu não esperava, Fernando, o primeiro lugar, porque lá, quando reuniu, né, os classificados, eram jornalistas, médicos, né, teve médico com melhor livro científico, teve um jornalista que ganhou 3 prêmios, ele ganhou melhor enredo, melhor livro digital, né, e eu ainda virei para minha sobrinha e falei assim, Fernanda, ganhar o 3º lugar e passa a mão no toco, tá muito bom ganhar o 3º lugar. Quando me chamou, eu cheguei a dar um grito, gente, eu fiz assim, sabe? Eu não esperava o primeiro lugar. Aí quando eu fui lá agradecer, né, eu falei que quando chamou meu nome, que realmente eu entendi que este som veio do céu. Eu brinquei assim, e com isso eu tirei muitos sorrisos, né, da plateia, né? E aí, assim, eu acho que... E quem escreve, Fernando, escreve para alguém. Eu não escrevo para mim. Eu não escrevo para guardar o que eu escrevi para mim. Eu escrevo para alguém. E esse alguém é alguém que está começando a vida, né? São as crianças. Então, assim, o começo para mim é o importante, que o começo que te empurra, né, para crescimento. O mundo, ele é feito de uma... Eu costumo usar uma frase que é muito importante para toda... Porque às vezes o mal do mundo é a falta de estrutura, às vezes familiar, né? Então, Jung fala, quem ora para fora se ilude, quem ora para dentro se conecta. Carl Jung. Então o ser humano, a estrutura familiar, ela é tudo. Então, se todo mundo tivesse... Não falo só intelecto, não. Eu falo uma outra coisa também muito importante, que é o que a inteligência emocional. Olha, no mundo que nós estamos hoje em dia, na minha opinião, isso serve até no esporte, até no futebol mesmo, em tudo. Não adianta ser um time tecnicamente brilhante, ser uma pessoa genial, se ela não colocar tudo em prática. E na medicina oriental chinesa, na acupuntura, ela tem que trabalhar o baço pâncreas, que fortalece, quando você é bem inserido em alguns pontos vitais, eles vão te dar condições de você ter garra. Porque o mundo... ele é de altos e baixos. Por isso que no próprio tarô tem a roda da fortuna. Hoje está por cima, amanhã está por baixo. E quando você estiver por um momento kármico por baixo, é aí que você tem que ter uma resistência e uma base familiar para você aguentar. Porque o mundo não é bom. A natureza ela é pródiga e costuma gostar de ajudar os indivíduos fortes e se deleita em mantê-los bem vivos e robustos para a própria manutenção da espécie animal ou vegetal. O mundo é para os fortes. Então, quando você encaminha para um lado literário, lúdico, você estará contribuindo também para o seu karma, para a sua evolução espiritual. Meus parabéns por tudo. Eu vou completar aqui com uma pequena frase, né? Sim. Quem olha para dentro sonha e quem olha para fora realiza. Então, assim, os meus livros estavam dentro, mas eu quis colocá-los para fora, para realizar o meu sonho, né, de vê-los eles físico. Não tenho nada contra o livro digital, Kindle, nada disso, né? Esses livros nem ocupam espaço, né? Mas eu acho que a criança, ela gosta de pegar no livro. Gosta de pegar e ver fotografia. E ver. Então, o olhar vale mais que 1000 palavras. Agora, outra coisa. Uma coisa que eu quero, baseado no que você falou, é uma coisa muito interessante, e eu concordo contigo, mas é o seguinte, que eu quero acrescentar. Você já nasceu, como o Romário nasceu para fazer gols, você nasceu... já estava praticamente pronta, só que estava faltando um empurrão daquela jornalista. Entendeu? No momento que te deram um empurrão, você foi à luta, porque a vida é curta. É isso aí. E quais são os seus objetivos assim, para o futuro? Bom, o meu futuro, eu vou te falar do futuro de amanhã, futuro bem próximo. Amanhã eu vou estar
executando, né, o meu projeto, que Ah, eu mas é- ganhei da Lei Aldir Blanc. O projeto Edital Multilinguagens, eu ganhei a Lei Aldir Blanc. E eu fiz um livro sobre a água, né? H2O. Água de beber, de lavar, de brincar, vamos preservar, Ah, tá? interessante. E termina o livro assim: água tão simples, bela e singela. 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. É a nossa H2O. E você descobrirá como ela é preciosa. Lendo este livro, você descobrirá como ela é preciosa, como a nossa vida também é. Eu termino o livro assim. Olha, E aqui, esse livro ele está de acordo com a ESG. O que quer dizer ESG? Uma sigla americana ah, que, traduzida, ela quer dizer o governo, o social e o meio ambiente. Ou seja, o governo utilizando de práticas públicas, né, de políticas públicas para proteger o meio ambiente. Por isso que está esse monte de propaganda aí. Separa o lixo, plástico para um lado, outro para o outro, vamos proteger o meio reciclagem. ambiente, reciclagem. É tudo para proteger o planeta. E aqui eu mostro à criança que o mundo é mais água do que terra, Sim. tá? E que nós temos, né, Vários oceanos. vários oceanos, várias formas de vida, né, com água, né? É. E também puxo um pouquinho aqui pela minha profissão, que eu falo que a água é conforto, né? Que a água é para você brincar, tomar um belo banho, e ela também é patrocinadora dos nossos sorrisos, porque precisa da água para escovar os dentes. E por aí vai, eu Exatamente. mostro para a criança todas as formas da água aqui. A água tratada, né? Essas águas do Rio, águas do Brasil e tudo, tipo de Todos água. esses processos, né? Todos os processos, como é feito, né? É, A industrialização da água, né? Porque exatamente. aqui é a indústria da água, né? Essas águas. E aqui, como nascem a água, né? As crianças nem pensam que elas nascem das geleiras. E as geleiras vão para o mar. E por Derretem. causa da água da geleira, que é uma água doce, que existe o plâncton, que existe o alimento para o peixe. Exatamente. Porque se fosse o mar só salgado, não haveria peixe, não haveria alimento para o peixe. Por isso tem um mar chamado Mar Morto, que ele tem uma quantidade tão grande de sal que não há vida naquele mar, né? Nem o peixe sobrevive ali. Então isso tudo eu explico para a criança, né? Para ela vai ficar bem entendida de água, o criança que lê isso aqui. E amanhã eu vou distribuir na escola em Catarcione, né? A escola Claudir Lima, a escola Juscelino Kubitschek, no Varginha, e no dia 28 eu vou distribuir no Colégio Miguel Bittencourt, no Cônego. Vou distribuir 30 livros para as crianças do 2º ano, que são os pré-leitores. São aqueles que saíram da alfabetização, né? Então é uma letra bem grande, bem espaçada, os textos bem pequenos, porque a criança pré-leitor, ela fixa mais a imagem do que o escrito. Sim. Entendeu? Isso é verdade. Então é para essa criança. Principalmente porque também, né, como acontece, a pessoa sabe ler, mas não tem como interpretar. É uma coisa difícil, principalmente, até para adulto, né? Tem pessoas que é o chamado, às vezes, um analfabeto, que hoje em dia mudou, né, o foco, a não ser no sertão nordestino ou pessoas mais velhas. Hoje, o pior que eu vejo hoje em dia é o analfabetismo funcional. É aquela pessoa que sabe ler, escrever, mas não sabe botar vírgula, ponto e vírgula, não sabe usar termos, ou, por exemplo, usam dois plurais, por exemplo, para que nós continuemos a imaginar um país melhor, está certo, mas para que nós continuemos a imaginar um país melhor, estaria errado. Então, essa importância da pessoa saber colocar, saber o que é o gerúndio, participo passado, saber dar uma pausa, respirar, analisar e não ir com a sede ao pote. Porque, por exemplo, quando a pessoa vai fazer o vestibular, muitas das vezes, tem até algumas pegadinhas que são maldosas e covardes até, que tem 2 questões que estão certas. Muitas das vezes, principalmente história. Ou até, estão 2 questões certas. Só que tem uma mais certa ainda.
Mas às vezes o cara coloca uma outra coisa que não está errada, só que a outra é mais precisa. Uhum. Entendeu? Claro que a matemática não é ciência exata, que ou a pessoa esqueceu pendas, por exemplo, ou não sabe a regra, que menos com menos a multiplicação é mais, mais com menos, coisa que, né? Ele vai errar, não adianta. Mas eu acho muito importante na literatura é isso que você está fazendo aí. Porque a pessoa ela melhora à vontade. É. A E curiosidade. assim, Fernando, uma coisa assim que eu via sempre, você falou vestibular, eu lembro quando eu estudei, que tinha as questões de múltipla escolha, eu sempre percebi isso, que o verbo da pergunta ele está inserido na resposta. Entendeu? Ou camuflado, Ou camuflado. né? É. Tem verbo que ele, né, ter e poder, né? Tem até aquela música, querer. Querer não é querer poder. Tem Mas assim, o verbo, Augusto. se o verbo tivesse lá na pergunta, fulano tem, fulano pode, o poder e o ter ali naquela pergunta, você procurar ali na resposta, se não ter o ter na resposta, você procura um homônimo dele, que vai ser a resposta certa. Que não tem como a resposta... o verbo da pergunta não está inserido na resposta. Agora eu já tenho o quarto livro, a gente está falando aí. Esse quarto livro, queria que você falasse. O zero para lá, zero para cá. Com a matemática vamos brincar. Eu ensinando a criança, ensinando não, que eu não sou assim professora, né? Mas eu explicando a criança de uma maneira lúdica ela gostar da matemática, entendeu? Por isso que eu estou fazendo esse livro, porque a maioria das crianças, elas têm muitas que têm muita facilidade com matemática, e tem umas que agarram na matemática. Então, eu estou escrevendo esse livro, vou ter uma coautora comigo, que é uma professora de matemática muito minha amiga, a Ruth, lá de Macuco, Ruth Malaquias. Ela... assim, todos os alunos dela, ela ensinou a gostar de matemática. Então, eu estou escrevendo o livro, mas eu agarrei no algarismo romanos, que eu achei difícil de explicar, e em outras coisinhas. Então, assim, ela vai ser coautora comigo, né? Mas eu já inicio o livro, eu já tenho o início dele na minha cabeça, né? É uma menininha meio japinha de óculos falando que ela é matemática e com você eu vou brincar para de mim você gostar. Olha só, adoro rimar. Aí a menininha vai explicando a matemática, né? E por aí, ainda não tem o fim do livro, mas a gente já está processando, entendeu? Mas no máximo 20, 25 páginas, porque mais... os meus pequenos leitores cansam, eu já percebi isso, entendeu? Que eu testo em casa, que eu tenho sobrinhos netos com essa idade. Então, eles, passou de 20 páginas, eles não têm muito interesse mais. Muito importante a prática do esporte. Porque quando você melhora o esporte, você melhora a parte cognitiva. Porque há o livre fluxo de tissue, sangue e energia, passando e repassando pelos canais e colaterais. Então é muito importante a pessoa respirar bem, dormir bem, ficar de pernas para o alto e a cabeça para baixo para o sangue arterial alimentar o cérebro. Então são muitas coisas que ajudam a uma pessoa a ter além do Kumon, né? Uhum. Eu acho o Kumon, porque eu via alunos com uma dificuldade tremenda de matemática. Só que detalhe, o garoto repetia tanto ano que ele ficou traumatizado. Eu não vou no show daqui, foi até no Rio. Ficou traumatizado. Aí um dia, a mãe tinha uma certa situação, chamava o garoto de burro. Eu falei, não faça isso, pelo amor de Deus. Ele não merece isso. Aí, moral da história, ela pegou e levou ele pro Kumon. Tirou ele, vou tirar você da escola aqui e tudo. Tá. Aí botou ele no Kumon. Olha, foi igual aquele Sócrates, se não me engano, que era o Gago, foi o maior orador de Roma. Olha, o garoto deu uma guinada tremendamente no tempo dele. Que tudo tem seu tempo. Então, não é a pressa inimiga da perfeição. Quando você adianta muito uma bola,
você vai dar o tiro de meta pro goleiro. Não adianta, você tem que jogar, de repente se recuar. Porque quando você recua, às vezes você organiza. Porque a subida não é íngreme. Ela é íngreme ou não. Mas quando você sobe muito rápido, a queda é muito queda. Porque não tem como você subir. Todo ser humano, tudo que sobe, até mesmo as grandes dinastias, os grandes povos, como na época de Atenas, de Roma antiga, tiveram o apogeu, o começo, o meio, o apogeu, a queda e a morte. Quando eu falo morte em linguagem figurada. Uhum. Então, o ciclo do carbono se dá em tudo, né? Então, acho muito interessante que o que você falou da água e do ciclo da matemática. Zero para lá, zero para cá, com matemática vamos brincar. Gostei. É o que eu falei lá no que eu ganhei primeiro lugar disso aqui. Olha, eu vou continuar, que eu acho que eu fiquei boa, acho que eu sou boa nisso. Ganhar o título, primeiro livro meu editado, que esse aqui tá na editorazinha, né? Primeiro livro editado. E eu já ganhar o primeiro lugar com o título do livro, aí eu falei da matemática, zero para lá, zero para cá, com a matemática vamos brincar. Aí o jornalista falou assim, nem vou me inscrever no melhor título, que já é o dela, assim, de brincadeira comigo, né? Porque ficou todo mundo encantado com zero para lá, zero para cá, com matemática vamos brincar. Mas eu falei com ele, já registrei no ISBN. Porque quando eu venho com um título na minha cabeça, a primeira coisa eu registro o título, que é a identidade do livro, que é isso aqui, ó, ISBN. Se você fizer um livro, zero para lá, zero para cá, com matemática vamos brincar, você não vai conseguir, porque ele já está registrado. Mas eu estou assim, muito feliz aqui, vou tomar até uma aguinha aqui, H2O, como você falou, duas... A água é tudo. A nossa preciosidade. Nossa, a preciosidade que a gente, né, tem que dar valor a isso, porque isso aqui é vida, né? A H2O, 70%. Com o nosso continente é tudo... Não, e nosso organismo é também. 70% de água. Inclusive até a cabeça também tem que ter... tudo é água. Água aqui, é tudo. Ó, eu faço aqui essa ilustração para as crianças, mostrando que a água, né, 70% está no nosso organismo, que ela tem, né, fósforo, ela que hidrata o pulmão, estômago, o baço, o cérebro, olha lá, o cérebro tem que estar com 83% de água. Esse número até 83 eu até não sabia, eu sabia que era mais de 70. Aqui, ó, o cérebro põe o desenho, tá vendo? Tipo, 70% do nosso corpo é água. E 70%, se a gente for fazer a conta matemática, o cérebro precisa de uns 80%. Os músculos, ó, 73%. Desses 70%, né? Você tem que fazer a conta. Aí para a criança entender que ela tem que beber água e que a água é importante. É verdade. Tá vendo, ó, para o nosso organismo. E outra coisa interessante, já que está falando em músculo, uma coisa muito interessante que muita gente... Muitos pais, às vezes, eles erram porque falam para a criança ficar forte tem que comer. Diz, comer o necessário. Você quer emagrecer? O ideal é a pessoa fazer atividade aeróbica, alongamento, alimentação saudável e, sobretudo, musculação. Porque aí você ganha massa magra. Porque quanto maior é a massa magra, maior é a aceleração do metabolismo basal. Presta atenção. Você quer emagrecer? Faça musculação e faça corrida. Andar, muito médico fala, não acredito nessa balela. Andar é bom, é ótimo, melhor do que nada. Mas se você quiser ficar sequinho, o que eu acredito na vida, perdoe-me as pessoas, eu acredito numa coisa, trabalho e progresso, felicidade é a consequência. Não acredito em milagre. O milagre é arregaçar a manga e a luta, porque a vida é curta. Quem alimenta pensamento de barro nunca alcança uma carreira de ouro, que é A maiúsculo, U menor, minúsculo, que significa ouro. Então a gente tem que o atleta de grande performance
performance, tem que se arrebentar para poder conseguir o objetivo. Porque nada na vida cai do céu, a não ser quem nasce em berço de ouro. E mesmo assim, é a nível econômico, mas a nível de realização profissional, tem aquelas coisas, exceções, que eu vou dizer. No seu caso, você foi diferente, você já era uma coisa adormecida. Então você veio, já estava pronta, você veio de dentro para fora, já brotou, porque você já era uma literária, você tinha condição, já tinha esse dom da escrita. Acho que é o dom, que eu O nunca dom é pensei tudo. em ser escritora. O dom é tudo. Aconteceu, entendeu? Aconteceu. Eu nunca, E assim, eu não pensava na minha vida ser escritora. E assim, né, para quase terminar aqui o nosso podcast. podcast, escritor no Brasil, Ah, né, para viver de escritor, só se for um best-seller mesmo, porque é muito difícil, pelo que eu tô andando no mundo literário, né, conversando com várias pessoas. Assim, a minha realidade com os livros agora é como hobby, a alegria de ter feito os livros, entendeu? E assim, esse daqui eu vou poder distribuir nas escolas porque eu ganhei o edital. Porque para eu fazer 100 livros para distribuir, ficaria bem inviável. dispendioso, inviável, entendeu? Aí você ganhou o edital. Ganhei o edital. Esse aqui eu fui contemplada na Editorazinha como um dos melhores livros lançado em 2024. Então, meu contrato com a editora foi vender 100 livros e eu ficar com 20% e o restante para a editora, né? E esse daqui é que eu mandei fazer por mim mesma, não foi vendido, não está no mercado literário, porque eu estou aguardando o patrocínio da Lei Rouanet. E ainda tem a lei Blanc, né? Essa aqui que eu ganhei, Aldir Blanc. De Blanc. Essa que eu ganhei. Foi importante eu colocar certas coisas, porque eu quero, justamente, acho que eu vou até depois convidá-la, para fazer parte, junto com a outra também, sua sobrinha, que é profissional também nessa parte de marketing, né? Te dar algumas ideias, porque eu gosto muito de ouvir, porque eu tenho ideias também de investir nessa parte artística ali, porque eu acho que a arte de inserir, que é a acupuntura, a arte da matemática através do ábaco, que dá também uma alavanca muito boa, e acho que o Friburgo está precisando. Quando eu falo Friburgo, eu falo toda a região, inclusive de fazermos trabalhos teatrais, fazermos um sentido de uma união. Quanto mais coeso tiver, de união, mais forte fica. Mais forte, inclusive para... Porque, veja bem, gente, uma coisa interessante, no seu caso também terá. Eu acho que a terapia ocupacional, a terapia introspectiva da pessoa, por exemplo, muitos caras falam, faça yoga. Não é yoga, é yoga. Gente, coisa muito simples, yoga. Quer dizer, para começar a fazer. Mas se o cara não nascer yoga, ele nunca vai ser yoguista. Isso ninguém fala. Por quê? Porque o povo oriental já traz características desde da Hatha Yoga, desde alongamentos, de flexibilidade, de paz interior, de prana, que é energia, que se pode ver isso na foto Kirya. Você já nasce um artista, ou nasce um profissional de yoga, ou de outras coisas mais. Então, é um caso que eu vou alavancar futuramente com vocês, porque eu quero aproveitar essa oportunidade de juntar essa força, continuar na literatura, e também, de repente, se você se interessar, a gente pode tentar, passar do tempo, de usar forças. Porque potencial você tem.
Não, eu tô te falando, não é só nessa parte, não. Eu olho no olho da pessoa, entendeu? Eu sinto quando a pessoa tem, quando não tem. E, de repente, a pessoa também fazer uma peça de teatro, uma coisa nova, mas vincular o teatro para a televisão. Acho que seria interessante, abriria uma autoestima em muitas pessoas tímidas. E outra coisa, consciência corporal. Muito boa. Por isso que eu sou muito fã também, muito fã. Não sei se você conhece, mas é muito importante. Do Tai Chi Chuan. Já ouvi falar, mas eu nunca Eu já fiz pratiquei, Tai não. Chuan um tempão. Tai Chi Chuan é uma arte espetacular. De autocontrole, de uma arte marcial, através de movimentos fluídicos, lentos e, sobretudo, bem prático e bem eficiente. Bem, eu estou terminando aqui uma entrevista com a doutora Lúcia Almo, que é profissional de odontologia e grande profissional na parte da literatura brasileira e, quem sabe, mundial até, porque ela é uma pessoa muito simpática, inteligente, competente e que dará muito respaldo à Nova Friburgo. Meus parabéns e meus aplausos para você, Muito obrigada. doutora. Muito obrigada. Muito obrigado por tudo, eu que te agradeço. Estou terminando aqui e quero aproveitar e agradecer mais uma vez a toda a comunidade aqui de Nova Friburgo, todas as regiões, de um lugar maravilhoso que é Nova Friburgo, uma cidade maravilhosa, que não tem assalto. Né? Parece mentira. Dentro do estado do Rio de Janeiro não tem assalto. Gente, isso aí não existe. Né? Porque furto é uma coisa, assalto é outra. Então eu vou terminando aqui, agradecendo os profissionais aqui, a Patrícia e todo mundo aí, e já encerro por aqui. Antes de encerrar, eu vou passar o meu Instagram para os ouvintes. Quem quiser acompanhar lá, né, os meus feitos literários, é @Lúcia Almo Escritora. @Lúcia Almo Escritora. Isso aí. Outra coisa, de repente, eu sei que muita gente que não vê. Seu telefone. Você quer dar o seu telefone? O meu telefone para falar comigo sobre os livros, né? É 22-999-243266. Da Clínica Sublime, o telefone é 22-998-310824. E o meu telefone, né? Sobre os livros é o 22-999-243266. Valeu. E fica no edifício da Yamaha, né? Fica no prédio sobre a loja de motos Yamaha. É isso aí, gente. Na Luiz Spinelli, número 27, sala 405 e 406. Então, no edifício, na rua Spinelli, na Yamaha, o número do prédio mesmo? Luiz Spinelli, número 27. Quarto andar. Quarto andar. Tá ok. Então eu vou terminando aqui agradecendo a todo mundo, a vocês, sobretudo também a você, aos telespectadores e ao público em geral. Muito obrigado, até breve.